Vamos lá. A gente vai introduzir um assunto dentro, né, da especialidade do ginecologista, que é um assunto sério, ligado à saúde da mulher e que tem um impacto muito forte na questão da qualidade de vida, né? Dores ginecológicas. Gente, às vezes você tem uma dor e você acha que é normal. Aí você se acostuma com aquilo e você fala assim, mas é normal, todo dia tem aquela dorzinha ali, tal hora, dá aquela dorzinha, eu faço não sei o quê, me dá aquela dorzinha. Não é normal. Dor é sempre um aviso, os médicos sempre dizem isso. E hoje a gente vai contar um pouquinho a respeito das possibilidades dentro destas dores ginecológicas. Por isso a gente convidou o Dr. Ricardo Luba. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Boa prazer tarde. tê-lo aqui. De volta com o nosso Você Bonita e agora sim, a gente começa a nossa pauta com o ginecologista Dr. Ricardo Luba a respeito de dores ginecológicas. Antes da gente começar com cada uma delas, doutor, te pergunto, é mais comum do que a gente imagina? Super comum. Na verdade, toda mulher ela reclama de algum tipo de dor durante alguma fase de vida. Seja relacionada à ovulação, seja relacionada à menstruação. A maior parte das vezes não é nada demais, mas algumas vezes exige um cuidado mais especial. Tá aí, a gente vai então falar um pouquinho a respeito até das dores. Eu recebi um texto, achei super interessante, a gente não para pensar que tem dores agudas e dores crônicas. E é diferente, né? Sim, completamente. Vamos colocar a primeira então na tela. Dismenorreia. O que seria então a dismenorreia? A dismenorreia é aquela dor que vem no ciclo menstrual, na hora da menstruação. Tá. Então, é normal a gente falar, eu sinto um pouco de cólica. Então, isso é o que a gente chama de dismenorreia. Tá. A dismenorreia, ela pode ser de baixa ou de alta intensidade. E aí, aquela dismenorreia de maior intensidade, que você precisa de alguma medicação para melhorar, aí você começa a prestar um pouco mais de atenção. Tá. Tem um tipo de dismenorreia que é conhecido como dismenorreia primária. É aquela pessoa que tem cólica, vai ter cólica, não vai ter jeito. E aí ela melhora com o uso de anti-inflamatório. Então, certo, na hora que vem a dor, você toma um anti-inflamatório, resolve, não precisa ir no hospital, não precisa fazer nada, segue a vida. Isso a gente normalmente não se preocupa. Isso ela já sabe, a pessoa já tem esse conhecimento. Ela já tem isso. Como as outras que a gente vai falar aparecem com um tempo de evolução maior, então muitas vezes a gente acaba confundindo. Não, é dismenorreia primária, dismenorreia primária, dismenorreia primária, de repente é uma endometriose, de repente é alguma outra coisa. Então sempre vale a pena ficar acompanhando e sempre voltando atrás, né? Eu acho que não pode fechar um diagnóstico e levar. Sempre tem que voltar um pouco atrás. Como é que está a tua cólica? Ela está forte, está melhor, tal. Doutor, não sei, está piorando. Bom, está piorando, vamos investigar, porque pode ter coisa diferente aí. Agora, a minha pergunta na questão da cólica, que eu acho que é extremamente importante para todas as mulheres, porque a maioria sente realmente uma cólica, ainda que pequena, ela tem relação com o fluxo menstrual. Então, assim, se realmente aquela mulher sangra mais e tem mais dias, né, com esta menstruação, ela tem relação muitas vezes com atividades que aquela mulher faça naquela semana, naquele período, ou até com uma alimentação que ela tenha. Tem vários fatores. Você tem que entender que quando a mulher menstrua, o útero é um órgão muscular. Ele contrai. Na hora que ele faz essa contração, para expulsar o sangue, tirar o coágulo, você sente a cólica. É a dor tipo cólica. Só que além dessa menstruação que desce para a vagina, ela volta um pouquinho de sangue pelas trompas ou pelas tubas e cai na cavidade abdominal. E aquele sangue que cai na cavidade abdominal, ele irrita lá dentro e você sente uma dor por irritação mesmo da cavidade. Então, a atividade que ela faz... quando estou menstruada, faço ginástica. O que acontece? Aumenta um pouco o fluxo com o exercício abdominal, mas não é nada demais. Não, mas olha, me limita, eu não consigo fazer atividade. A gente tem que ver se não tem alguma coisa diferente. Não é comum. A alimentação melhora? Melhora, mas não resolve. A alimentação isoladamente, ela não vai ser uma coisa boa. De maneira geral, tudo que você puder fazer como saúde, né, o que você fala sempre, é dormir bem, comer bem, fazer atividade física. Tudo isso vai melhorar a sua qualidade de vida. E o seu limiar de dor também vai mudar. E aí a sua percepção da dor também pode ser diferente por conta disso. Entendi. Mas tem que investigar, então, e tem que relatar ao médico direitinho. Sim. Próximo, então, olha lá. Pode ser também
a adenomiose. O que seria então a adenomiose? A adenomiose é uma... Ali você vê, né, a imagem, você vê aqueles pontinhos mais acastanhados em volta do útero. É como se você tivesse a endometriose, mas naquela região do útero. Ela não vai ser espalhada para a cavidade. Tá. E aquilo ali irrita a musculatura uterina e aumenta a longo prazo o tamanho do útero, o fluxo, e isso causa dor. Então, o paciente que tem adenomiose, a gente começa com a típica história de eu comecei a sentir cólica, a cólica foi piorando, meu fluxo menstrual piorou, eu não tenho filho, fiz um ultrassom, meu útero está grande, você já começa a acender uma lâmpada, opa, essa paciente pode ter isso. Aí você a característica é de um útero um pouco maior. Ele começa a crescer com uma evolução mais tardia e normalmente muda o fluxo, dá um fluxo intenso e muita dor. Muita dor. Entendi, que às vezes nem o anti-inflamatório Aí você, mesmo com o anti-inflamatório, não consegue resolver nem a questão do fluxo nem da dor. E como é que a gente encontra, então, doutor? Qual é o exame aí? A adenomiose é um pouco a parte que você vai avaliar a parte clínica e alguns exames de imagem. A ressonância ela é específica e muito boa para se fazer o diagnóstico da adenomiose. É uma medida num lugarzinho que a gente chama de zona juncional. Se aquela medida estiver aumentada, fecha-se o diagnóstico de adenomiose. Não é com o transvaginal, que é um exame... O transvaginal ele é um pouco mais subjetivo a avaliação. Você vê e fala, olha, é sugestivo, mas a ressonância você tem um adelgaçamento dessa área, um aumento, né? E aí você acaba fechando o diagnóstico dessa forma. Neste caso, então, que é um pouco diferente da endometriose, que a gente também vai falar da endometriose, não tem aí uma dor na relação sexual? Nesse caso não. Nesse caso normalmente está mais relacionado ao ciclo menstrual, mais perto da menstruação. Você sente uma dor. Tem pacientes já em estados mais avançados que elas sentem dor todos os dias, mas é uma cólica, é um desconforto diferente da relação sexual. Tá, e aí, claro, ela vai buscar ajuda porque uma hora se torna incapacitante. Não tem jeito, tem que avaliar. Né? E limitante até. E o exame deve ser feito no período? Não, você não precisa fazer no período menstrual. O exame você pode fazer fora dele e se ele estiver alterado, você vai ver a alteração. Tá aí. Próximo, então, na tela. Agora sim é endometriose, que chegam muitas perguntinhas, pode mandar no @VocêBonitaTV. Doutor, endometriose, as mulheres têm aí um receio, um medo do diagnóstico, porque também se fala numa dificuldade para engravidar, né? Sim, assim como a endometriose, a adenomiose que a gente falou também traz um risco e uma dificuldade de implantação dos embriões. Tá. Isso também atrapalha. Então, ali na animação a gente vê o endométrio, né, que elas estão mostrando, e o endométrio ele cresce mensalmente. Quando você tem esse tecido endometrial fora da cavidade uterina, então fora desse espaço que eles estão mostrando, você vai ter a endometriose por definição. Isso que ela mostrou é quando você descama, né, e você tem o sangramento menstrual. Então ele vai para a vagina e ele também volta pela tuba uterina. Quando você tem esse tecido fora, toda vez que você menstruar, o que acontece? Naquele tecido que você tem fora do útero, você também vai sangrar. É como se você tivesse uma menstruação naquele lugar. E aí, como eu te disse, como o sangue irrita a cavidade, e aí você acaba tendo problema por isso. A outra coisa é, nesses lugares onde eles estão mostrando que você tem esse sangramento externo, o nosso corpo, a parte interna, ele tem uma defesa. E qual é a nossa defesa? Ele pega o intestino e ele bloqueia esse estímulo de problema que tem ali dentro. Só que é igual você tirar uma casquinha do dedinho, do outro dedinho e deixar. O que acontece daqui a 15 dias? Gruda. E aí a endometriose que já estava ali, ela começa a crescer e ela começa a grudar tudo que está em volta. E isso se torna um problema muito doloroso, muito dolorido. A grande dificuldade que a gente tem é que a endometriose leva, em média, 8 anos para você fazer diagnóstico de imagem. Nossa! E o diagnóstico padrão ouro é a videolaparoscopia. Então você entra na cavidade, olha lá dentro por vídeo e aí você diagnostica essa endometriose. Às vezes você tem aquelas lesões de aspecto achocolatado, que é a coisa mais típica, mas você também pode ter um tipo de endometriose atípica que não aparece nos exames e dá dor. E a gente fica perdido nessa hora. E aí vem a questão realmente da fertilidade, porque tratar a endometriose vai depender de onde você quer chegar, se você quer engravidar ou se você já teve seus filhos. É um divisor de águas. Se você quer engravidar, vai engravidar, que depois você vai fazer o tratamento. Se você não quer, vai bloquear a parte hormonal
Aí não tem jeito, a gente tem que fazer um bloqueio hormonal. O problema é hormonal, né? Se você tem o endométrio crescendo, você precisa parar e tirar esse crescimento do endométrio. Porém, doutora, a questão até cirúrgica da retirada, então, desses pontos, desses machucados, para que a mulher também tenha uma chance, porque eu me recordo que a gente já comentou aqui algumas vezes, até dessa implantação, do momento ali que vai grudar no útero ali, o embrião e tal, enfim, para se desenvolver. E que isso também pode ser uma dificuldade. Sim, quando você opera endometriose, 50% dos casos volta. Tá. Então, a hora certa de você operar é muito importante definir. Antigamente, a gente operava todo mundo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um cuidado maior de operar o paciente mais sintomático para realmente melhorar os índices de tratamento e de gravidez. Tá. Mas não dá para sair operando todo mundo, porque senão você vai ter que operar várias vezes essa pessoa. E aí isso vai trazer também prejuízo para a pessoa. Puxa vida! Então, a endometriose é uma doença que se comporta como um câncer, mas ela não é um câncer. Ela vai crescendo, ela vai grudando tudo em volta e isso é um problema. E aí consiste exatamente nisso, tirar o máximo possível de lesão, o máximo que você puder, depende também da intenção fértil, e fazer um bloqueio hormonal. E aí essa pessoa tem que manter esse bloqueio até que se perca de vista. Mas gente, diminui assim a qualidade de vida da mulher num grau absurdo. Eu tenho amigas assim com relato de depois de 3, 4 anos, já terem filhos, descobrirem que tinha endometriose e que na relação sexual era um grande problema. Então, tem que procurar, não tem como, tem que conversar com o médico, porque é uma questão muito séria. É muito né? sério. E tem muitas mulheres com muda endometriose. tudo, né? Porque tem isso. O que eu costumo dizer também, a endometriose ela tem alguma outra coisa relacionada à parte emocional. E aí todo mundo brinca. Todo mundo fala que se você ficou com um componente emocional por conta da endometriose ou se foi a endometriose que liberou. A medicina chinesa diz que o excesso de preocupação deflagra contra você como se você fosse fazer uma autodestruição. E aí você faz essa questão da parte reprodutiva e da endometriose. Ah, você trabalha com isso também, doutor? Também. Assim, você é ginecologista, mas eu acho que essa questão da medicina chinesa é fantástica. É muito bom. E a gente pira, né? Para tratamento de reprodução, eu sempre encaminho os pacientes para fazer acupuntura. Eu acho que vale a pena. Fantástico. Eu vou colocar uma perguntinha do público para a gente responder. Mandem, aproveitem que eu acho que essa questão da endometriose ela é sempre atual e séria. Vamos colocar na tela então, olha só. Quem escreveu pra gente? Samanta, um beijo, obrigada. Pessoas que praticam atividade física tem menos cólica menstrual? Ai, que pergunta bacana, já a gente responde. Bom, vamos responder a perguntinha da Samanta, né? Ela comenta aí, se quem pratica atividade física, então, tem menos cólica menstrual. Tem menos. Uma das coisas, inclusive, a gente estava falando da endometriose, uma das coisas que a gente faz, olha, a gente vai te operar, mas você vai ter que mudar o teu estilo de vida. Não vai ter jeito. Você vai ter que fazer atividade física. Tá. E hoje em dia, a atividade física para alguns cânceres de mama, por exemplo, ela tem o mesmo resultado do que uma quimioterapia. Sério? Sim. Então, se o paciente... Ainda que a gente não possa excluir a quimioterapia determinada. Mas tem casos que você fala, olha, se você fizer atividade física, você pode deixar de fazer quimioterapia. Que fantástico. Só que aí, é claro, né... Vai depender da pessoa fazer ou não. E a atividade física hoje, ela é o que a gente já comentou, é algo diferente do que você faz no seu dia a dia. Você fala assim, eu caminho até meu trabalho todo dia, mas aquilo é uma atividade já do seu dia. Tem que ser uma coisa extra, né, doutor? De rotina, diferente. Né? É tirar a cabeça do que a gente faz de trabalho, das nossas preocupações, vai fazer uma atividade, vai descansar, vai tirar a cabeça do lugar, qualquer uma. Né? Eu gosto de dançar, eu gosto de fazer pilates, eu gosto de nadar, qualquer coisa. Vá fazer e sempre, né, acompanhada, né, de um profissional capaz para te ajudar, para você não fazer lesão também, né? Senão aí depois desanima e para voltar... vai ter que ir no ortopedista. Aí para voltar vai dar mais trabalho. Tem mais perguntinha, né, Glaucia? Na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Tulipa, um beijo pra você. É normal sentir cólica fora da época menstrual? Aí já é considerado uma dor ginecológica. Aí você tem que entender algumas coisas. A dor fora do período ginecológico, quando a gente fala fora do período menstrual, a gente vai dividir mais ou menos em várias especialidades. Então a gente vai desde da parte ortopédica, que você pode ter dor na coluna, que pode dar dor na barriga ou na pelve. Você pode ter, por exemplo, constipação intestinal, ou alterações intestinais que podem dar esse tipo de dor. Você pode ter uma cólica renal,
ou um cálculo renal. Então, a parte urológica tem que ser investigada e a parte ginecológica. Certo. Então, afastados esses problemas, e normalmente a mulher vai no ginecologista. Então, ele é o primeiro a afastar as coisas. Tá. Olha, da parte ginecológica está tudo bem. Agora, vamos procurar outro especialista para a gente tentar ajudar. E aí, assim, a gente vai achando. Não é normal sentir dor fora do período menstrual. Tá. Alguma coisa está acontecendo e o corpo está avisando. A dor na ovulação, algumas mulheres têm a sensibilidade, enfim, conseguem saber exatamente quando estão ovulando. É uma dor considerada normal. O pessoal que chamava isso de dor do meio do ciclo, né? Então, tem pessoas que até têm um sangramentinho, um escape nesse período, e a dor do meio do ciclo ela é normal, mas tem pacientes que têm isso muito forte. Pela irritação também. Na hora que o óvulo ele vai se desenvolvendo, que a gente chama de folículo, na hora que ele vai liberar a célula do óvulo, ele rompe. É um cistinho que rompe. E aí ele solta esse óvulo. Nessa hora que rompe, às vezes tem um vasinho na cápsula e sangra. Entendi. E aí você pode ter uma dor nesse período. Aí você vai fazer, por exemplo, cistos hemorrágicos, que é o que a gente chama de uma causa de dor do meio do ciclo, que dá uma dor forte, mas não tem que fazer nada. E às vezes você tem um cisto roto. Aí é no meio do ciclo, rompe e não para de sangrar, e às vezes vira uma cirurgia ginecológica. Puxa vida, e que às vezes você acha no primeiro momento que é menstruação, mas que pela intensidade, pelo fluxo... Qualquer dor muito forte, a gente começa a tomar cuidado e fica com medo. Tá aí, então tem que procurar ajuda, gente. Isso é sempre aí o que os médicos sempre indicam. Dor muito forte, diferente, estranha. Procura o médico. Vai pro médico, porque tem alguma coisa errada. Tem mais perguntinha do público. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lília, um beijo. Espessamento do ligamento útero-sacro direito pode ser adenomiose? Ela foi assim, específica, com os termos corretos, né, Lília? Obrigada. O espessamento de útero-sacro é uma coisa super comum nos laudos de ressonância magnética. Então, muitas vezes eles falam assim, não dá para descartar a possibilidade, não da adenomiose, mas da endometriose. E aí a gente tem que investigar. Mas a maior parte das vezes não é nada. O útero-sacro é uma região que fica atrás do útero, entre o útero e a curvinha do intestino, do reto. E esse aumento, muitas vezes, é por questão inflamatória. Às vezes, escorrimento, doença inflamatória, às vezes, realmente não é nada. Quando você tem um espessamento associado a muita dor, a muita cólica, dor na relação, aí nesse lugar vai dar dor na relação. Se você tiver essa associação clínica, vale a pena você seguir a investigação. Se for só isso, eu não sinto nada, minha vida é ótima, minha vida Tudo é boa, certo. Segue acompanhando, não faz nada. Tá aí, gente. Próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Cris, um beijo pra você. Quem tem pólipo precisa retirar se quiser engravidar? É fácil, então, o procedimento? Sim. O pólipo endometrial é um crescimento anormal do endométrio dentro da casinha do bebê, né, dentro do útero. Esse pólipo ele vai atrapalhar a implantação e ele pode aumentar o risco de aborto. Tem alguns trabalhos que falam que quando você tira o pólipo, você melhora a taxa de gravidez em quase 50%. Olha. Um paciente que tem dificuldade, tem um pólipo, 50% deles engravidam só de fazer a cirurgia. E a cirurgia é muito simples, você faz um procedimento que chama-se esteroscopia cirúrgica. Você entra com uma câmera por baixo, pela vagina, pelo colo do útero, vai até o pólipo e tira. Hoje em dia a gente tem feito, inclusive, até a retirada de pólipos ambulatorialmente. Cada vez mais isso tem sido mais difundido. No Brasil a gente ainda morre de medo da dor, né? O brasileiro, ele tem isso culturalmente, então ele não quer sentir dor. Então é muito comum muita gente fazer com anestesia, com sedação, mas já na Europa, em outros lugares, você já vê essa evolução já para essas cirurgias já sem anestesia. Olha isso, então você já vai fazer um procedimento de consultório, um exame, diagnostica, quando o pólipo é pequeno, 1, 2 centímetros, você já ainda consegue tirar. Quando ele é um pouco maior, já estão desenvolvendo produtos para que a gente consiga tirar já no consultório. Numa primeira avaliação você já resolve. Tipo, encontrei e tirei. Já numa questão. Melhor. Olha que interessante, gente, como, né, é bacana entender também essa parte cultural, porque você falou é verdade, né, e tudo a gente desconfia e fala assim, não, mas tem uma anestesia, por isso que a gente tem que fazer no hospital. As maiores taxas de cesáreas do mundo são por causa disso, o paciente morre de medo de ter dor, eu morro de medo de ter dor no parto. Quando você explica que não, dá para fazer o parto normal com anestesia, o paciente vai um pouco mais calmo, mas tem uma boa parte dos pacientes que chegam falando, eu quero cesárea, ponto final. E aí vai para cesárea. E tem os pacientes que chegam falando, eu quero normal, quero normal, quero normal. E aí tem um filho entaladinho no meu filho, entaladinho. Não desce. O ombrinho dele estava no meu... Impossível, ele tem a genética do meu marido, é desproporcional, enfim.
Aí teve não que foi fazer possível, cesárea. aí teve que fazer cesárea. O segredo é que chegue bem em casa com os dois juntos, de preferência. É isso mesmo, com saúde. Com saúde. É isso o mesmo, resultado, doutor. O que importa é isso. Eu também acho. E olha, deixa eu aproveitar para agradecer, então, passar o site do doutor. Eu sei que chegaram muitas perguntas, a gente vai voltar a falar do assunto, né, Glaucia? Dá tempo de mais uma, você acha? Então dá tempo de uma bem rápida, doutor. Olha lá, na tela. Diane, um beijo para você. Daiane, desculpa. Cefaleia latejante frontal, puxando para a esquerda e pegando o globo ocular antes da menstruação é normal? Eu ia tocar nesse assunto da enxaqueca quando a gente falou da cólica, que é algo que pode ser um quadro comum também. Sim, é comum, não é normal. Tá. É frequente, mas não é normal. Todo tipo de enxaqueca tem que ser avaliado e a menstruação, por ser um período onde você tem uma retenção hídrica importante, você aumenta o risco das enxaquecas acontecerem. Então, existe uma contraindicação relativa se você tem uma enxaqueca muito grande, muito forte, de você usar o anticoncepcional. Tá. Então, você fica numa situação mais difícil. Será que eu vou dar o anticoncepcional? Pode ser que eu piore essa enxaqueca. Tá. Mas o controle, muitas vezes, de fazer a mulher não menstruar, melhora a qualidade de vida dela. Entendi. Então, você fica numa sinuca de bico. O neurologista fala, não dá. Vamos dar remédio e vamos tratar a dor. A dor, só que o problema pode estar ligado à parte E a gente fala, hormonal. não, vamos tentar, mas dá. Mas aí você pode aumentar o risco também de acidente vascular. E isso vai ter um problema, porque você vai fazer um AVC no paciente e de repente não tem necessidade. Tem que ter, então, em conjunto, acompanhamento multidisciplinar. A decisão. Quem quiser saber mais, ginecologialuba.com.br, ginecologialuba.com.br.